Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Nós estamos aqui em uma live, uma videoconferência, junto com o pessoal da classe Raízes, e também estamos na nossa live, nas nossas redes sociais. E eu quero te agradecer por vocês estarem participando conosco nas redes sociais, também ao pessoal que está aqui na nossa videoconferência. Hoje o nosso assunto é um assunto muito legal, é um assunto muito bacana, é um assunto para os dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a igreja do fim. Olha bem, nós vamos falar sobre a igreja do fim. O pessoal que está nos assistindo aqui sabe que eu tenho trabalhado no curso sobre o Apocalipse, né, sobre o estudo das coisas que estão acontecendo agora no período do fim, mas hoje nós vamos falar sobre a igreja do fim. Qual é o período que nós estamos vivendo agora? Eu sei que também alguém aí achou que Jesus já tinha vindo quando começou a pandemia, né? A impressão que deu foi que Jesus já tinha chegado, todo mundo escondido dentro de casa, ninguém sabendo o que estava acontecendo. Qual que é o período que nós estamos vivendo agora? O que é que está reservado para nós, para a nossa igreja dos dias de hoje? Eu vou fazer uma leitura aqui, que está em Mateus capítulo 24, versículo 38, para nós iniciarmos essa nossa palestra. A igreja do fim. Nos diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, versículo 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu me converti, aceitei Jesus em 1982. Boa parte aqui não tinha nascido, né? Minha esposa eu sei que já tinha nascido. Pastor Manuel, não tenho certeza se já tinha nascido não, né? Já tinha nascido, Pastor Manuel? Já? Olha, bastante tempo. 1900... Ah, mas você também já tinha nascido? Não acredito, irmã. Não acredito. Mamãe. Não acredito que você já tinha nascido. 1982 foi quando eu aceitei a Jesus. E naquela época já se pregava sobre a vinda de Jesus. Já se falava. A igreja... Naquela época ela era um pouco diferente da igreja de agora, mas a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus é a mesma, isso não muda. Muda costumes, muda as pessoas, mas a palavra de Deus ela é sempre a mesma, ela não muda. E já se pregava sobre a vinda de Jesus. Mas eu tinha o seguinte conceito. Eu acreditava, ainda acredito, tá? Que na vinda de Jesus, no arrebatamento, eu estava aguardando um movimento diferente na igreja. Eu estava aguardando um avivamento, porque o meu pensamento era que quando o arrebatamento fosse acontecer, iria vir um grande avivamento na igreja do mundo inteiro. Eu imaginava que as igrejas iam encher de pessoas. Tá? Eu imaginava que os crentes teriam um amor tão grande pelo evangelho que eles iriam colocar o evangelho acima de tudo, acima das suas vidas, acima do seu trabalho, acima dos seus interesses. Sabe aquele crente que, quando você conversa com ele, ele fala 2, 3 palavras, já fala Jesus? Tudo que ele fala Jesus. Fala assim, vamos falar sobre política. Ok, política. Bom, no governo de Jesus aí sim vai ser uma política correta. No governo de Jesus aí é que vai ter justiça. Vamos falar sobre saúde, tá bom, saúde. Olha, quando Jesus vier não tem mais doença, não tem mais dores. É aquele crente que não sabe falar outra coisa senão Jesus. 2, 3 palavras, Jesus. Eu imaginava isso. Eu imaginava os estádios de futebol cheios de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Isso de 1982 para cá, isso não aconteceu. Aconteceu algo diferente. Aconteceu que ao invés da igreja se dedicar mais a Deus, ao invés da igreja buscar mais a Deus, ao invés da igreja buscar mais levar o evangelho de Cristo para as pessoas, aconteceu um sentido inverso.
E aquele avivamento que eu aguardava não aconteceu. Bom, eu ainda creio nisso. Eu ainda creio nisso. Mas a palavra avivamento ela é muito ligada ao movimento do Espírito. A palavra que eu dou para isso ela é outra. Hoje eu dou uma palavra diferente. Não é um avivamento. É um despertamento. Ok? Só porque avivamento a gente tem um conceito diferente. Então é um despertamento da igreja do fim. A igreja do fim ela vai passar por esse despertamento. Eu ainda acredito nisso. Mas nós hoje não estamos vivendo no período da igreja do fim. Essa que é a diferença. Esses movimentos que eu aguardava como sendo o movimento da igreja do arrebatamento, eles não são movimentos da igreja do arrebatamento. Eles são movimentos da igreja do fim. Hoje eu vou mostrar essas diferenças e mostrar em que posição nós estamos. Quando a gente fala de Apocalipse, revelação das coisas futuras, a ideia que vem da pessoa, ela quer saber quais são os sinais que vai acontecer para a vinda de Jesus, quais são os sinais que a igreja vai ser arrebatada. Jesus ele explicou o seguinte, vou falar agora de arrebatamento. Jesus disse que o arrebatamento, ele vai vir na hora que ninguém estiver esperando. Como foi nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé, Deus deu uma ordem para Noé, ele estava construindo um barco, ele estava fazendo uma coisa ridícula, ele estava construindo um barco enorme no meio da areia. Como é que ele ia levar aquele barco depois para o mar? E ele estava dizendo que ia chover. A Bíblia diz que não tinha chuva naquela época. Tinha uma neblina, uma garoa que vinha e regava a terra. Assim está dito na Bíblia, não tinha chuva. Ia dizer que ia chover e muita água e que ia encher tudo. E as pessoas não acreditavam nele. Olha que legal. A comparação que Jesus fez. Jesus disse que igualzinho naquele dia. Noé estava construindo a arca. E o tempo passando, e ele falando que iria acontecer o juízo, que Deus iria julgar, e as pessoas estavam vivendo a vida normalmente, casavam, bebiam, faziam festas, se davam em casamento. E depois Jesus disse assim, e não o perceberam. Eles não perceberam quando o juízo chegou. O arrebatamento é assim também. Não tem um sinal que aconteceu tal coisa, então agora Jesus vai vir arrebatar a igreja. Não, não tem esse sinal. Aconteceu isso, e a Bíblia diz que quando acontecesse isso, é que a igreja vai ser arrebatada. Não, não tem esse sinal. O que tem é essa palavra, que a hora da vinda de Jesus do arrebatamento é uma hora que ninguém espera. Ninguém está esperando. E acontece de repente. Eu vou falar sobre a igreja do fim e a igreja do arrebatamento. Eu creio que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, o período da igreja do arrebatamento. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que você já esteja vivendo o período da igreja do fim. Pode ser, mas agora, nesse exato momento que eu estou falando, nós estamos vivendo o período da igreja do arrebatamento. E qual que é a característica dessa igreja do arrebatamento? Eu vou ler mais um versículo que diz muito qual que é a característica dessa igreja que nós vivemos hoje. Em Apocalipse, diz assim, Apocalipse 3, versículo 15 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca. A igreja do arrebatamento é a igreja morna. É o pior período da igreja. É o pior período da igreja. Olha que coisa interessante. Eu aguardava um grande avivamento na igreja do fim. É o último. É a última palavra. Jesus vem, vai acabar. Eu aguardava isso. Mas nós vivemos em um período que eu posso dizer que é o pior período da igreja. Eu vivi uns períodos, os irmãos que estão aqui na videoconferência também já devem ter essa experiência desse período em que você aceitava Jesus e se convertia de verdade. Você tinha amor pela obra de Deus. Você entregava toda a sua vida para Deus. Mas a igreja de lá para cá, ela modificou. De repente, as coisas que eram pecado não são mais pecado. Todos os extremos são perigosos. Todos os extremos são perigosos. Eu vivi num período em que na igreja tudo era pecado. Tudo era pecado. Mas, pelo menos se guardava do pecado, mas tudo era pecado. Aí, de repente, vem um período em que a igreja em que nada é pecado. Mas esse período é perigoso. Porque, de repente, aquilo que é pecado, não é mais pecado. A igreja morna é o período que nós vivemos. Aí eu pergunto, como que nesse período que nós vivemos, é um período muito difícil para ser pastor? Eu dou muito graças ao meu Deus porque eu sou pastor numa igreja saudável. Numa igreja que ainda ela vela pela palavra de Deus. Eu dou muito graças ao meu Deus que a igreja a qual eu sigo, ela busca o evangelho de Cristo, não os interesses humanos. Mas é um período muito complicado para ser pastor. Porque houve uma época em que o pastor ensinava, as pessoas ouviam e se atentavam para a obra de Deus, se atentavam para a palavra de Deus. Houve uma época que quando a pessoa pecava contra a igreja, ela recebia uma disciplina e ela ficava chorando, porque ela queria voltar para a disciplina, para a igreja. Ela queria voltar novamente para a comunhão da igreja. Houve uma época em que uma pessoa que não pertencia à comunhão da igreja, não era membro da igreja, não podia entrar nos cultos de oração. Houve essa época. Hoje, eu digo isso por experiência própria. Pastoreando a igreja, experiência minha. Você chama a atenção de uma pessoa porque você está velando pela alma dela, ela vai para outra igreja. Você prega uma palavra mais dura, uma palavra mais difícil, ela vai para outra igreja. Ela quer palavras de ânimo, palavras de autoajuda, ela quer palavras de prosperidade, ela quer palavras que lhe agradam, mas se de repente você fala contra o pecado, que a pessoa precisa ter uma vida transformada, ela vai para outra igreja. Sabe, irmãos? Jesus nos mandou pregar o evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Isso é a mensagem do evangelho, sim. É a mensagem que nós devemos pregar. Mas a Bíblia diz, venha como está. O evangelho da acomodação diz, vem como está, que você vai ouvir a voz do mestre, vinde benditos do meu Pai. Mas o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, vem como está, mas não fique como está. Porque se você vier como está e ficar como está, é perigoso você ouvir a palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A igreja morna, ela não quer ouvir palavras que lhe desagradem. E esse é o período que nós vivemos hoje, em que os pregadores eles não pregam mais contra o pecado, eles não pregam mais que Jesus veio para buscar uma igreja santa,
Eles pregam palavras para agradar o povo, porque se desagradar o povo vai para outra igreja.